Atenção para o top em 3 segundos. Venha demais um campeão de audiência. É hora da hora. Hora certa. 21 horas. Começa agora para todo o Brasil, Papo de Auô. Interatividade e dinamismo na sua rádio. Com Babalaô, Ifadaió, Adeto Yangã, Eleboibã. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Fá Brasil. 21 horas 2 minutos, horário de Brasília. Obrigado àqueles que tiveram paciência de poder esperar um pouquinho para começar a rádio. Estou aqui em São José dos Campos e para lembrar novamente a todos os ouvintes, essa rádio é web. Você pode acompanhar no site www.radiofabrasil.com.br ou também no Android, na Play Store. Você baixa lá o aplicativo da Rádio Fá Brasil. Na Play Store, repetindo novamente, o aplicativo da Rádio Fá Brasil. Você baixar e você consegue nos escutar. Quem não tem Android, tem que entrar no TuneIn. Então, TuneIn, entrar lá, ou se você não tem no seu celular, baixar o TuneIn e procurar lá Rádio Fá Brasil, que você vai nos achar. E Facebook da Rádio Fá Brasil é facebook.com/radiofabrasil, ok? O Skype da Rádio Fá Brasil é Rádio Fá Brasil. O Twitter da Rádio Fá Brasil é @Rádio Fá Brasil. E o YouTube da Rádio Fá Brasil é youtube.com/Rádio Fá Brasil, nosso canal. Você pode entrar lá e dar o seu joinha e nos acompanhar. Hoje o tema, eu vou falar sobre moral e ética. E é um tema interessante. Para quem não ouviu os últimos programas, é bom começar a ouvir agora e participar. Vou falar um pouquinho sobre a moral e ética na parte da filosofia, na questão filosofia, a moralidade, a ética, e tentar fazer com que vocês possam me acompanhar a não confundir, né? E vou entrar na questão do pensamento religioso, que é muito importante dizer, a abrangência que dá, né, a cultura iorubá dentro da moral objetiva e a moral subjetiva. Então, a moralidade subjetiva e a moralidade subjetiva. Então, fazer com que os ouvintes possam acompanhar. Vocês podem ver que quando coloca o tema moral, coloca o tema ética, coloca o tema falar de dinheiro ou falar de isso ou aquilo, as pessoas não dão muita confiança, né? Quando se fala de livre-arbítrio, né, as pessoas não dão muita confiança. Agora, se eu for falar de possessão, se o Babalô tem ou não possessão, se eu for falar de Oxum, se eu for falar de Ogum, nossa, a rádio vai bombar, entendeu? Mas quando se fala quando se tem esse tema, as pessoas não dão muita confiança. E é de suma importância a participação do ouvinte, porque vai ficar ligado à transcendência dentro da religião, a transcendência do seu eu, do seu conhecimento, da moral, da ética. Então é isso que eu quero passar para o ouvinte. Eu vou dar uma rápida pausa aqui. Então vamos lá. É interessante falar sobre esse tema porque não é muito bem comentado dentro até das outras rádios. Eu tentei até um pouquinho participar melhor das outras rádios e vi que não é muito dado, as pessoas vão direto na fonte, iniciar em orixá e etc. Primeiro, para começar a fazer os 4 anos da Rádio Fá Brasil já no ar, é interessante falar desse tema de novo, que já foi apresentado dentro do nossa programação. Já falamos muito também, eu, o Babalo Fademir, quando estava comigo aqui na rádio, já falamos muito sobre esse tema. E em religião, moralidade e ética dentro da religião é uma situação muito complicada, porque quem sou eu para ficar falando, né, sobre isso? Como eu já falei em alguns programas, as pessoas já criam inimizades já do fato de eu estar falando. Eu estou dando a minha explicação,
o meu ponto de vista, e isso acaba gerando um pouquinho de reclamações e até ódio. Hoje, como nós estamos sempre falando aqui na rádio, a questão sobre falar de religião, falar de uma verdade, defender um ponto de vista, está criando muita polêmica. E hoje é muito mais difícil você criar amizades do que criar outra situação. E a religião, né, ligar o seu ser a algo, é um fator muito importante que tem que ser repetido várias vezes. Vamos usar a epistemologia da religião, enfim. Se você corresponder, usar o seu racional, não usar o seu emocional, e sim o racional. Quem utiliza muito isso, né? Usar muito a razão em vez de a emoção, são para poucos que a gente vê dentro da religião. E falar de moralidade, falar de ética, é falar de ori e falar de caráter. São duas questões relevantes. Falar do pessoal, né, que é ética, e falar da moral, que é no sentido objetivo ou subjetivo, é falar de ori e falar de caráter. Se a gente falar isso, vai demorar muito tempo e ninguém vai chegar a nenhuma resolução. Por quê? A moralidade subjetiva está bem ligada àquilo que a gente tem dentro das religiões e o que a gente acha importante para trazer uma atualização dentro do nosso contexto hoje atual, da nossa humanidade, os dogmas. Existe aquilo que Deus criou, existe o que Deus deixou, que são os orixá, e deixou vários destinos, que são 400, outros acreditam que são 600, já ouvi falar que já são 800 orixá, outros acreditam que são 200, e separam os 200 dos outros 200, que são a morte, doença, etc. E acaba não tendo uma referência. Nós temos Ifá como aquele que traz a mensagem para todo ser humano. Vamos separar a epistemologia da religião como a metafísica da religião. O Ifá deixou todo o seu conhecimento, a incorporação de Olumilá na Terra. E dentro dessa incorporação, a gente crê, quem segue Ifá, a gente crê naquilo que Ifá está dizendo. Quando eu dou as aulas na escola de Ifá, eu vou um pouco mais devagar. Hoje eu vou um pouquinho mais profundo, mas quem puder acompanhar, tem a escola de Ifá que eu falo muito mais além do que eu estou falando agora aqui, né? E se você falar que Deus é único, é onipresente, o Ifá vai muito mais além. As pessoas creem, têm a crença, acreditam, elas se ligam naquilo que as fortalecem. Aquilo que não a fortalece, ela deixa de crer. Aí ela perde o sentido dela individual, que é a moralidade subjetiva, que é ligar o subjetivo ao objetivo, que aquilo que já estava escrito, ele tenta usufruir do benefício próprio e falar, isso que foi feito, o que foi trazido para mim, isso não existe, porque eu acreditei na objetividade e o meu individual não acrescentou ou não concordou com aquilo que foi deixado. Da mesma forma, se eu chegar hoje, e como eu dei a introdução agora nesse programa de hoje, é falar que Deus é único. A minha moralidade subjetiva vai dizer que Deus não é único. Eu acredito que no Ieré-Ifá, para vocês ficarem pensando, ficarem imaginando, no Ieré-Ifá, Erijé, Lobi Erijé, Erijé, deu nascimento a Erijé. Aí, resumidamente, a terra deu nascimento a Deus. Deus deu nascimento àquele que toma água. Aquele que toma água deu nascimento àquele que come dendê.
aquele que come dendê deu nascimento, que aquele come ou morde a madeira. Todos esses são divindades. Aí você vê, se Deus criou Ifá, mas ele consultou Ifá, qual é a presença de Deus para a nossa vida? Isso que eu vou falar num vídeo meu na Ifá Brasil TV. Então, aquilo que existe, que é a moralidade objetiva, está marcada dentro dos versos de Ifá. A subjetiva é quando o ser humano ele acaba desenvolvendo o intelecto e ele normalmente, moralmente, ele acha que é capaz de mudar através da ciência aquilo que já existia. Primeiramente, se você for lembrar no passado, não existia ciência. Você pode pegar o Velho Testamento, porque vocês vão ver. Não existia ciência. O homem criou seus dogmas. O homem criou suas religiões. A ciência foi criada dentro dos dogmas. Isso é comprovado e não precisa nem diferenciar ou diminuir a ciência. E hoje o que acontece? A ciência é quase que absoluta. Você vê pessoas dentro de uma concepção étnica, dentro da nossa concepção racional, correspondência racional, que eu estou querendo dizer, você ser babalaô, mas você usar a medicina que vem dos cientistas, ou vem dos médicos, que é a medicina, eu não sei agora qualificar a medicina. A gente chama a nossa medicina de medicina tradicional. É preferível usar uma pílula em vez de usar um chá. Então, a epistemologia da religião é muito bem clara. Quando você usa a sua razão e você segue um contexto daquilo que, por exemplo, eu sou o sacerdote de Ifá e eu vou seguir as prescrições de Ifá. Até o momento que eu não puder seguir as prescrições de Ifá, vem um médico e ele vai tentar me curar. Eu não posso dizer que isso está errado, posso dizer que isso está certo. É uma questão individual. Eu posso usar a razão e não ter o conhecimento para eu poder me medicar. Eu vou ter que procurar um médico. Mas se fosse na moralidade objetiva, antigamente, que não existia um médico, isso seria cortado já pela raiz. Não seria aceitável. Como hoje você for pegar se o aborto é positivo para uma mulher ou não. Se a moralidade subjetiva dessa mulher diz que ela tem o dever de ter escolha, ela vai escolher ter o filho, o feto, propriamente dito, ou ela não vai poder escolher. Mas se for ligado à moral objetiva, à moralidade objetiva, se você for numa tribo e você for ver que a mulher foi estrupada, difícil falar, e você chegar e falar, olha, você tem direito à escolha, mas aquela tribo fala, não, ela não tem direito à escolha, ela tem que abortar. Ou se for naquela tribo e falar, ela não pode abortar, porque foi escolha de Deus. Então, isso que eu estou querendo explicar para vocês, nem tudo, até eu posso dizer que nem tudo o que eu tenho hoje de Ifá é suficiente. Por isso que tem essa integração dentro das comunidades de Ifá, ou deveria ter, para que a gente pudesse usar racionalmente os versos de Ifá para obter a cura em alguém. Então nem tudo a gente pode usar como obra das divindades, sendo que você mesmo não tem um conhecimento de si próprio, não tem um conhecimento primeiro de si, para poder entrar numa religião, adentrar numa religião, religar a algo, religar a Deus. A questão da ética é um fator muito interessante, porque se você ligar tudo ao senso comum, tudo está errado. Para um, tudo está certo para o outro. Nos países hoje mais desenvolvidos, é separado estado de religião. No nosso país, como se diz estado laico, a gente não vê isso na prática. A gente pode discutir aqui profundamente as religiões, a eutanásia,
ao aborto, ao uso de arma ou não, etc. Se isso vai interferir na nossa espiritualidade ou interferir no nas nossas leis. A gente tem que estudar isso. E isso, todos os praticantes hoje, é o que eu vejo. Por exemplo, todo mundo está chocado, porque nas Olimpíadas, o que vai ter? Vai ter... as pessoas vão ser dadas ao catolicismo, dentro aí no Rio de Janeiro. Então eles vão ter acesso, quem é católico vai ter acesso a uma igreja, quem é evangélico vai ter acesso à sua igreja, quem faz parte do hinduísmo vai ter acesso, quem é muçulmano vai ter acesso, mas as pessoas que são ligadas à cultura afro-brasileira, ou cultura tradicional como a minha, não vai ter ali um altar, ou não vai ter ali um espaço aonde as pessoas de fora, que vêm de outros países, principalmente Nigéria, que vai estar aqui, o Congo, Angola, não vai ter acesso, não vai poder ali rezar e etc. Por quê? Por causa da identidade. Eu canso de falar e eu vou morrer de falar isso, mas as pessoas dentro das religiões não têm identidade. As pessoas buscam de forma dramática, não tem autonomia e não conhece o seu espírito. Isso é a maior dificuldade. Quer colocar as fichas todas nos orixás. E nem sempre os orixás vão dar todas essas forças pra gente. Porque a moralidade objetiva de Ogum é diferente da moralidade subjetiva de Alessandro ou Ifadaió. Então, o que o Ogum preza, o que o Ogum defende, é diferente do que Ifadaió defende hoje. Eu tenho então que entender o que Ogum, o que o Ifá, o que Oxum está podendo me trazer para eu estar com corpo e alma, coração, mente, ligado a Oxá. Então, tudo isso que nós temos hoje, tudo isso que eu estou falando com vocês hoje ao vivo, já está escrito. Já foi escrito. Não tem como... Quando eu falo que Oromilá, ele é o chefe, que ele é o porta-voz dos orixás, porque ele é a representação de Ifá na Terra, é porque já foi escrito, já foi escolhido pelos orixás. Não sou eu, Ifadaió, não é um Arabá, não é um rei que vai mudar essa história. Isso já está escrito. Os orixás já fizeram a reunião, já escolheram isso. Agora, se eu fosse usar a minha moralidade subjetiva hoje e falar, não, eu não quero mais que o Oromilá siga, eu não quero mais que o Oromilá seja chefe, eu quero que o Obatalá seja chefe. Qual a instrução que o Obatalá vai me dar a partir de agora? Quais são as suas ferramentas? Quais são os conhecimentos que o Obatalá teve do céu para a terra, ou na terra onde ele esteve presente, para me passar um conhecimento e me ajudar a mudar a minha vida e me colocar na realidade atual. A minha existência. O Obatalá, ele vai na metafísica da religião. O Obatalá vai me ajudar naquilo que eu preciso hoje. Por isso que eu falo, orixá é ferramenta. Qual a ferramenta? Você está preparado para essa ferramenta? Você vai conseguir escutar, aprender, ter a paciência, usar das medicinas racionalmente para utilizar essas ferramentas. Existem muitas diferenciações culturais. Hoje eu estava discutindo com um amigo o seguinte, que ele vai falar na rádio comigo um dia. Mas os egípcios, eles usam a areia que parece com Eredilogum, que os Obauriaté fazem isso, fazem aquilo. Eu fico escutando por quê? Porque tem certas ocasiões que eu não tenho o conhecimento para poder responder a ele. Mas o que faz de mim não poder escutá-lo e entender o que o outro, a outra religião, enfim, quer trazer de conhecimento? Eu posso aprender, eu posso ter conhecimento de algo,
Mas aquilo, eu não posso pegar a Bíblia e usar dentro do meu Ifá, dentro do meu Orixá, porque a Bíblia não vai fazer ebó. A Bíblia não vai usar medicina. A Bíblia vai me ajudar a ter a ética, respeito, moral, mas não vai ser suficiente porque é um livro já está fechado o livro. Esse é um livro que se fecha. O Corão é um livro que se fecha. E o Corão, ainda mais a moral subjetiva, é muito importante lá. É a indefinição, inadequação lógica e racional desses homens bombas que, né, vocês entendem muito bem o que eu estou falando, que usam esses elementos, a profanação dentro de uma religião, para poder trazer outras doenças para outras realidades para nossa sociedade. Então é muito complicado. Então, o que eu falo? A questão do comportamento. As pessoas hoje, a palavra ética, eu estou colocando aqui a palavra ética do grego, significa ethos, significa modo de ser, o caráter. Já a palavra moral tem origem morales, que é relativa aos costumes. Cada ser humano tem um pontinho aqui na Terra que faz com que você pode agregar as coisas boas que ele tem, e pode também, aquele que gosta da parte suja, da ética, pode também agregar, pode desenvolver isso. A pessoa dizer, por exemplo, é o que mais batem na tecla contra Ifá Daió, né? Abinu Ifá Daió. Quem entender Urubá vai saber o que eu estou falando. Abinu Ifá Daió. Quando eu falei lá atrás, a questão de possessão de Babalaô, existe ou não existe? Eu queria que essas pessoas, por exemplo, usando a moral, a moralidade subjetiva e objetiva, ou objetiva, você pode escolher um dos dois. Eu queria que a pessoa tirasse uma foto ou gravasse um vídeo dizendo que mostrando que um Arabá, um Makodá, um Axedá, esses Oloye, né, na Nigéria, estou falando Nigéria, não Brasil, Nigéria, gravasse o vídeo mostrando que ele está tendo uma possessão. Primeira parte. Segunda parte, qual o Orixá? Porque Orumilá não tem possessão. A possessão de Orumilá são os Iquim e Ifá. Isso é deixado bem claro nos versos de Ifá. Sugerimos então a terceira opção. Se aquele Babalaô ele não é iniciado em nenhum outro Orixá, ele só cultua Ifá, como é que ele está tendo possessão e quando ele vai ter a possessão? Essas são questões morais. A ética é o meu comportamento. Tentar explicar essas regras morais de forma racional. Então, já explicamos aqui, eu não preciso defender mais nada, eu já trouxe outros Babalaô aqui, eles já falaram sobre esse tema, mas quem diz ao contrário, precisa mostrar, comprovar. Sim, Babalaô, todo mundo que inicia em Fá é Babalaô? É o quarto item. Se todo mundo está entendendo o que eu estou falando, por favor, possa me passar o recado. E quando, né, vai dizer que esse é realmente praticante Babalaô? É depois da iniciação? O porquê? Porque depois da iniciação ele vai dizer que era Babalaô? Por causa de ver o Ibadu? Ou por causa de ter conhecimento? Em qual momento... a quinta opção que chegou na minha mente agora, por que existem os Elegum e os Babalaorixá? Para que servem eles então? Essas são as questões morais e os meus conjuntos de conhecimentos sobre a ética. A ética é moral. Esse é o Ori e esse é o caráter. Se eu fizer
Se eu estiver falando para vocês aqui de uma forma bonita, organizada, e vocês verem lá no meu templo, ou conviverem comigo, eu fizer algo errado, é porque eu estou mentindo. Aí eu sou um mau caráter. Minha moral está... Eu estou enterrando minha própria moral. Você falar do mentiroso, o mentiroso mata o mentiroso, o traidor mata um traidor, algum da BD. Quando você vê, ou quando você quer saber que a pessoa está mentindo, como é que vocês fariam isso? Como é que vocês fazem? Vocês perguntam a ela, convivem com ela, mas é isso, mas é aquilo, etc. A pessoa vai começando a ficar nervosa. É como se tivesse uma chama, um fogo dentro dela. Você vê lá, ela escreve bonitinho no Facebook, ela fala bonitinho no YouTube, etc. Eu estou dando exemplo. Eu não estou falando A e B. Só estou dando exemplo, porque eu estou falando hoje na atualidade. Aparece na televisão lá, é assim, é assado. Aí você vai convivendo. Aí você começa a ver, mas o que o senhor falou isso, mas agora o senhor está falando aquilo. Primeiro, a gente tem que ver a questão da verdade. Hoje, moralmente, moralidade subjetiva, eu acredito nisso. Porque eu acho que isso pode agregar a minha religião. Isso é a moralidade subjetiva. A moralidade objetiva. Na religião fala que não pode. E eu não vou mudar isso. Aí, hoje, eu digo no IFA. O IFA disse isso. Eles são chefes. O Urmila é o chefe. Aí você vai numa outra cidade, ou no outro estado da Nigéria, é dito que o Batalá que criou o universo. Outra cidade, foi o Urmila que criou o universo. Depois você vai na outra cidade, não é Ilê e Fé, o início da humanidade. É Ikiti. Aí você vai na outra cidade, olha, o Babalô disse para mim lá foi Ibadan. A questão não é dizer a verdade absoluta, a questão é dizer de fatos. Nossa cultura é um patrimônio material oral, herança oral. Se é herança oral, da onde que vai sair a oralidade? De quem saiu? Quem propôs isso? Quem disse a você? De fato, aonde você está estudando? É a realidade? Fica essa questão. Hoje, eu tenho um conhecimento. Como a gente diz na rádio, a gente acaba aprendendo todos os dias, né? A gente nunca deixa de aprender. Eu já disse da minha moralidade subjetiva. Eu sei daquilo que é importante para mim e daquilo que não é, daquilo que me satisfaz e daquilo que pode me corromper. Se as pessoas entram num lugar na moralidade objetiva, dizendo a moralidade objetiva, e ela entra naquele lugar achando que não vai mudar o seu caráter, o seu individual, ela tem que defender aquilo, até de unhas e dentes. Agora, se a pessoa entra e sabe que aquilo não faz bem e ela está lá, ela está mentindo para ela mesma, ela corrompeu ela mesma. Ela não corrompeu a religião, ela corrompeu ela mesma. Então, a gente briga com a mentira, a gente briga com o orgulho, a gente briga com a teimosia. Todo dia, o Urmila fala do caráter, do comportamento. Todo dia a gente tem que reacender a nosso conhecimento, as nossas práticas. Às vezes, dizer mentira é errado. Quer dizer, dizer mentira é errado, mas omitir é mais ou menos, ou é certo. Né? Nas sociedades hoje atuais, se você omitir, você está dando chance para alguém omitir.
que aquele que omitiu, o outro omitiu, que aquele outro omitiu, Agora, se você mentiu, você vai ser corrompido. Se você esconde a verdade, você é corrompido. Mas Ifadael, você não disse para mim, você tem tanto conhecimento, por que você não me passou? Quem é que está totalmente preparado para ter o conhecimento que eu tenho hoje? Não querendo vangloriar, né? Eu não tenho tanto conhecimento assim também. Queria ter mais e vou ter mais, espero que sim. Mas quem é resistente à sua existência? Quem consegue se convergir com você mesmo? Quem consegue responder a você mesmo que está errado? É mais fácil eu dizer para a pessoa, na moralidade subjetiva, ele está errado. Mas quem está certo? Quem é o correto? Certo? Então é muito difícil isso. Então, dentro dos meus costumes, dentro da minha religião, da religião que eu sigo, é mais fácil eu selecionar isso que eu acredito. É mais fácil eu selecionar quem deve entrar do que simplesmente do fato de eu selecionar esse, aqui, colocar todo mundo, aceitar todo mundo na minha religião e ela se corromper. E aí as concepções do sentido amplo, elas vão se deteriorando. Já está deteriorado. As provocações, as intrigas, as confusões, as mentiras, as traições, já estão aí. Orumilá quantas vezes não passou por isso? Né? Isso já foi criado. Foi criado por quem? Por Deus? Os orixás criaram muitos problemas por não ter feito algo, não ter protegido, se protegido ou protegido a sua comunidade. A gente chega a várias conclusões. Então, as pessoas têm que ter, ao meu ver, hoje, muita disciplina, porque nem todo mundo, dentro de uma religião, na cultura aborígene Yorubá, por exemplo, é todo mundo que está preparado para defender uma filosofia, uma teologia, se portar como um sacerdote. É uma visão diferente, ocidental, de um Babalaô, eu digo um Babalorixá, uma Yalorixá, enfim. O comportamento. A gente tem ali Ikafum, o Tuaireté, o Tuabará, Ediobê, a questão da ética, da responsabilidade, do comportamento, a crença. Se o pensamento, a moralidade subjetiva, se o pensamento é livre e você está entrando numa religião onde existem regras, como é que você vai ter um pensamento livre? Como é que você pode trabalhar dentro daquilo que já foi escrito? Na verdade, nem escrito, já foi contado. Para vocês terem uma ideia, muita gente que está dentro do Ifá não sabe de onde os Odu saíram. Onde nasceram? Quem são os Odu? Igual o Ganjubé de Exu falou. Você cultua orixá, mas o que é orixá? O que é Iromolé? Para mim, você vai ver para o ser humano, você pode ver no YouTube ou na Rádio Fá Brasil, para eles pouco importa. Importa é falar de Oxum, importa é falar de Ogum, não importa falar sobre razão de viver, ou se você deve ser protegido ou não, não importa. Não importa o respeito, não importa o que você deve professar, entendeu? O que você deve defender, entendeu? Não importa o desenvolvimento humano, não importa se sua prática está boa ou está ruim, o que tem que ser feito é assim, pronto, é o beabá. Se você procurar, se todo o ebode no Ifá é a mesma coisa. Se todo é uma regra. Estou falando uma regra espiritual, não uma regra, vamos dizer assim. Vamos falar para eu não fugir um pouquinho do meu pensamento aqui. Se todo o ebó utilizado pelos Babalaô é sempre aquele Odu, é sempre a mesma coisa para aquela pessoa. Isso que eu quero dizer. Se todos os ingredientes são usados para a mesma pessoa, é igual.
se a formação religiosa de um deve ser igual para outro. Se eu digo então que todo mundo deve ser iniciado em Fá, todo mundo é Babalaô. Quem pode dizer ao contrário e como pode se mover e me responder ou responder para outro em si, isso está certo. Se todo mundo é iniciado em Orixá, é Babalorixá. Por quê? Qual é a formação religiosa dessa pessoa? As pessoas estão acostumadas o quê no Brasil? Magia. Magia. Aí quando me vê lá fazendo ebó, falam, pô, o cara faz ebó, meu, cadê as magias? Cadê aqueles pombos lá que somem na cabaça? Pô, eu não tô vendo isso aí. Oh, que legal, como diz o canal do Otário. O cara vai lá, coloca um pombo lá na cabaça, como diz um seguidor meu aqui. Falou, nossa, babá, o cara colocou um pombo na cabaça, o pombo depois sumiu na cabaça. Pura mágica. Isso tudo dá para explicar isso, mas não dá para explicar ao vivo para vocês. Então era isso que eu queria falar com vocês, e mais um tom mesmo de desabafo, de consciência, de uma formação que eu estou tendo, dos dogmas, e se eu sou fiel mesmo àquilo que é existente, se eu sigo mesmo uma cultura, que aquela cultura está presente. Era isso que eu gostaria de passar a vocês. Então eu vou dar uma rápida pausa e daqui a pouquinho eu volto para falar.